Muito boa tarde mais uma vez. Temos uma conversa agora que me parece que vai ser muito interessante. O país convidado este ano da Portugal Digital Summit é o Brasil. É deste país que vamos voltar a falar agora. Antes disso, queria recordar que não tarda nada, dentro de 15 minutos, um bocadinho mais do que 15 minutos, vamos ter mais um debate para acompanhar aqui nesta tarde de quarta-feira. Ora bem, temos aqui connosco José Gustavo Gontijo, é secretário, e peço desculpa por estar a ler, mas é longo o seu cargo, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Seja bem-vindo a Portugal, a este país. Já agora, esta viagem a Portugal, só como primeiro exemplo, Brasil-Portugal já mudou muito por causa da tecnologia, do que era há uns tempos, não é? Foi o bilhete de avião, com certeza que foi tratado online, é agora tirar dinheiro do multibanco, ou das caixas multibanco também online, não é? Já falou, por exemplo, com a família através do seu tablet? Certamente. Reuniões de trabalho que não param, todas. Não é? Às 18 horas aqui começa o turno lá. Sempre a trabalhar, não é? Por causa destas facilidades que a vida online nos facilita. O que é que quer dizer ser secretário de Empreendedorismo e Inovação? O que é que você faz para o Brasil? Bom, é um grande desafio porque primeiro que o Brasil é um país muito grande. Você tem diversos estados com condições metropolitanas, com condições rurais, com condições de floresta tropical. E você pensar em empreendedorismo e inovação num ambiente tão divergente realmente é desafiador. Mas nós temos trabalhado conversando com os atores na ponta para promover a atividade econômica, promover a inovação no setor empresarial e fazer essa ponte entre tudo que é desenvolvido na academia para se transformar em nota fiscal, em recursos e benefícios para a população. Okay. O que eu queria perceber é como é que isso é feito em termos concretos. Certo. Tem que ir falar com as pessoas, tem que apresentar o que é um negócio digital, por exemplo. Temos várias políticas públicas em andamento. Vou dar um exemplo para você compreender. Na área, por exemplo, da agricultura 4.0. Nós constituímos um comitê, fizemos um acordo com o Ministério da Agricultura, chamamos todas as principais associações industriais e acadêmicas da sociedade civil para discutir que ações precisavam ser feitas para que fosse melhor implementado no Brasil políticas públicas para a expansão da adoção de tecnologia no agronegócio. Sendo que não pode ser simplesmente uma tecnologia procurando um problema. Nós precisamos de um problema concreto para que a tecnologia resolva de modo que possa ter, de fato, um resultado muito rápido a ser implementado. Quer seja desregulamentando, quer seja arrumando fontes de financiamento, ou simplesmente convencendo os empresários a adotar determinada tecnologia. Mas é interessante isto que me está a dizer, porque quando pensamos em digitalização, pensamos na banca, nos mídia, nas telecomunicações, mas poucas vezes pensamos em setores como a agricultura, que tanto precisam também de estarem vivas na net. Em que casos concretos é que isto vem beneficiar quem trabalha da agricultura? Excelente pergunta. O Brasil é um costume, não só no Brasil, no mundo, priorizar tudo. Só que um país que prioriza tudo não prioriza nada. Nós escolhemos 4 áreas prioritárias no Brasil. A agricultura e a indústria, incluindo a indústria de base, onde muito atrelado ao produto interno bruto do Brasil, 25% do nosso PIB é a agroindústria, e 2 muito atrelados à qualidade de vida da população, saúde e cidades inteligentes. No agro, por exemplo, o transporte da produção agrícola no Brasil, de grãos, quase 30% se perde no transporte. Se você coloca um pouquinho de tecnologia e reduz isso em 10%, você pode aumentar quase 1% do PIB. Mas como é que a tecnologia, e desculpa a pergunta, claro, mas como é que a tecnologia pode reduzir a perda de grão? Como é que isso é feito? Muito bem. Hoje o mundo é analógico ainda, né? Muita coisa é analógica. Ele carrega o caminhão, para em toda a fronteira estadual, tem que mostrar papel, tem que abrir a carga. Esse movimento de mexer na carga acaba se perdendo. Se fosse um lacre digital, se fossem certificados digital que travassem essa produção, você tivesse um corredor azul que ligasse do centro do Brasil a um porto de onde vai sair um navio carregado com isso, você certamente implementaria mecanismos de, primeiro, transportar mais rápido, menos risco de perder a mercadoria e menos possibilidade de ficar mexendo, manuseando essa mercadoria, onde você perde de pouquinho em pouquinho ao longo do processo, que são milhares de quilômetros até chegar a um porto, para você não perder a mercadoria. E milhares de dólares, ou seja, em dinheiro também importa bastante, exatamente, não é? De reais. Agora, neste caso, para que isso aconteça, também temos que ter um povo digitalizado, ou que saiba mexer na internet. Como é que o Brasil está a trabalhar isto? Estamos a falar de um país que tem vários estratos sociais e muita gente, com certeza, que não tem acesso à internet. Então, desde alguns anos atrás, o Brasil começou políticas muito fortes para a conectividade da população. Nós fazemos estudos estatísticos, e aí o Comitê Gestor da Internet do Brasil, do qual eu coordeno atualmente, fez um recente e divulgou, onde mais de 80% da população já está conectada.
Só que só estar conectada não é suficiente. Nós precisamos dar o letramento digital, dar o aculturamento de como utilizar a internet da melhor forma possível. E aí tem todo um processo, uma política pública para treinar desde as crianças de 8 anos com letramento digital, passando pelas aquelas pessoas que entendem a camada média do conhecimento das tecnologias, até os professores doutores que vão treinar essas pessoas, né? Então é um processo como é que grande. fazem isso? Ou seja, mais uma vez, eu quero saber em termos concretos como é que se faz na escola, nos bairros, como se faz isso? A formação. Sim. Formação nós temos, são vários eixos. Vou começar pelo letramento digital. Nós fazemos parcerias com o setor privado, empresários, governos estaduais, municipais, onde escolhemos escolas, onde nós criamos já o conteúdo didático para ensinar a criança a pensar, a resolver problema. Não é ensinar uma criança de 8 anos a programar, mas ensinar ela a pensar como forma de algoritmo. Vou te dar um exemplo. Você, sem computador, você pega um baralho, um jogo de cartas organizado e mostra para uma criança de 8 anos. Ela entende como aquilo funciona e você embaralha, entrega e manda ela organizar. Depois você pede para ela explicar e escrever como ela fez isso. Você acabou de ensinar a criança o algoritmo. Ok. Depois você vai para a parte, ao extrato da população que precisa ter confiança e aprender a usar os instrumentos. Nós temos uma plataforma chamada Brasil Mais TI, online, onde nós temos mais de 1 milhão de acessos mensal de pessoas buscando cursos de como utilizar Excel, como usar a internet. Então você tem todo esse trabalho. E aí você vai entrando nos outros níveis. No Brasil ele tem um grande sistema de ensino técnico. Também temos atuado com o Ministério da Educação para treinar essas pessoas na área de programação. E aí temos o mais recente, que nós chamamos o Residência em TIC, que é um programa que já está rodando quase R$500 milhões para treinar entre 70 e 100 mil profissionais programadores nos próximos 3 anos, com financiamento sem ser público, empresas, onde os profissionais eles são treinados e incubados dentro das empresas com índice de empregabilidade altíssimo. Esses são os desafios e a forma como temos tentado endereçar esse desafio. É especializada em gestão pública e agora eu queria saber como é que se pega em séculos de burocracia muito pesada e se digitaliza. Como é que se faz uma coisa dessas? Você não faz. Você esquece a burocracia e redesenha os processos. Se você tentar digitalizar o processo, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o sistema educacional ao longo dos últimos anos no mundo. Saiu-se da lousa verde para a lousa branca, para a lousa digital, mas o método que meus filhos estariam aprendendo agora é o método que a minha avó aprendeu. Então é preciso mudar a forma de ensinar. Então você precisa pensar em maneiras aí no processo burocrático da administração pública, e vou usar uma frase do secretário de Estado, Mário Campo Largo, que é muito amigo meu, e ele falou isso, eu peguei isso e não esqueço. A resposta do agente público tem que ser sempre sim. Depois ele vai avaliar se será não. A prática geralmente é não. Não, porque é preciso fazer isso. Não, tem que ser sim. Isso você só consegue fazer isso mudando a forma de implementar os processos e a partir daí você digitaliza, usa inteligência artificial para endereçar um problema. Você não pode, quero usar a inteligência artificial, mas para quê? É uma tecnologia procurando um problema. Não, eu tenho processos que eu preciso analisar, milhares de processos, não tenho recursos humanos suficientes. Vamos usar a tecnologia para acelerar o seu processo de análise. Aí faz sentido você digitalizar o governo. E, mais uma vez, exemplos concretos que eu gostava de saber na burocracia da vida de uma pessoa, não é? Por exemplo, documentação da pessoa. Isso já está tudo digitalizado no Brasil? De que forma estão a ajudar os brasileiros com isso? Hoje nós temos, da mesma forma como Portugal, nós temos vários números que identificam um cidadão. E do mesmo modo que vocês estão migrando para o wallet, né, que vocês estão criando a sua carteira digital única, nós também estamos fazendo a nossa, baseado no nosso CPF, que é uma dessas virou como se fosse a âncora desses outros programas, de modo que o indivíduo pode ser identificado em qualquer setor. Hoje, cada estado pode emitir uma certidão de identidade. Eu poderia ter 27 documentos de identificação, mais 27 carteiras de habilitação, que também serve como documento de identificação, 54. A ideia é tentar consolidar tudo isso numa só, de maneira digital. O Brasil é uma das nações mais desenvolvidas do mundo no que toca à tecnologia. Muitos parabéns por isso, também faz parte disso. Por favor, deixe-me aqui 3 coisas que você acha que são um exemplo no Brasil no que toca a esta modernização, a transformação para o digital. A parte de governo digital, onde o Brasil ele encarou essa situação de uma maneira muito desafiadora, onde muitos paradigmas tiveram que ser quebrados e recriados, para que você concentrasse toda a informação de serviços de governo num único site, que é o gov.br. Você ao fazer isso, o Brasil pulou imensos pontos no ranking de qualidade de prestação de serviço público e, graças à pandemia, isso acelerou. Hoje, a base de dados de acesso ao gov.br são mais de 130 milhões de brasileiros. É um número impressionante, quando há pouco tempo atrás não chegava a 5 milhões.
Então, acredito que o brasileiro também está aprendendo a utilizar os serviços públicos, não ter que pegar fila, poder resolver muitas das coisas pela internet, né? Acho que isso é uma coisa. A outra, o Brasil ele tem também esse DNA muito grande voltado para a implementação de soluções criativas, as startups, os ambientes de inovação, os espaços coworkings. Então, muitas das soluções que vêm sendo implementadas, inclusive dentro do governo digital, são oriundas de startups. As empresas percebem a capacidade e a agilidade que essas empresas têm, a criatividade dos engenheiros brasileiros para poder resolver seus grandes desafios. E isso tem dado muito certo também. E o terceiro, é claro, é a nossa grande Amazônia, né? A gente tem a floresta amazônica como um grande celeiro de conhecimento e o Ministério ele tem trabalhado fortemente para utilizar todas as tecnologias, inclusive digitais, para poder captar as informações que tem nos biomas e desenvolver remédios, desenvolver tecnologias para a população, né? Acho que talvez, inclusive para o agronegócio, acho que talvez sejam os 3 grandes elos que o Brasil tem aí como vantagens competitivas, digamos. E chega-nos de uma das cidades também mais digitais do mundo, que é Brasília, que é a sua cidade. E já agora queria aproveitar o último bocadinho de tempo que temos para falar, para que me fale do que é uma cidade inteligente. Isso é uma das perguntas mais difíceis que eu vou te dizer. Eu vou te dar um exemplo. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade com 5G? Não necessariamente. Se você não tiver conteúdo e aplicações rodando na cidade, não. Mas por onde começaria esses conteúdos? Cada cidade é diferente. Eu tive pegando o exemplo europeu, eu tive uma reunião com o CTO da Ericsson. E conversando com ele, ele falou, a Ericsson, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, se aproximou do prefeito de Estocolmo, na Suécia, e falou, quero fazer a cidade mais inteligente do mundo aqui. O prefeito falou, não. Eles não entenderam como isso aconteceu e voltaram para o escritório. Depois mudaram a abordagem e perguntaram para o prefeito, que problema você quer resolver? Eu vou usar a tecnologia para resolver. E o prefeito respondeu, minha população está envelhecendo. E a Ericsson trabalhou para entregar isso para o prefeito, onde ele começou a desenvolver a cidade inteligente focada no envelhecimento da população. Cada cidade tem isso. Brasília é mobilidade, ou São Paulo é mobilidade, outro lugar... Ou seja, cada uma tem um setor que tem que ser trabalhado mais. Exato. Muito obrigada. Gostamos muito de o ouvir. É José Gustavo Gontijo, secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil. Boa viagem de regresso e obrigada por estar aqui connosco. Já a seguir voltamos a mais um debate. Desta feita vamos falar do futuro da resiliência e confiança digital.